Não ouça esta gravação enquanto conduz ou trabalha com máquinas pesadas, nem sofrer de epilepsia. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Bem-vindo ao CD de Programação da Mente, que lhe dará toda a confiança necessária para exames e situações de teste. Se estiver a ouvir esta gravação em estéreo, estas palavras deverão vir do seu lado direito e estas do seu lado esquerdo. Este transe de programação da mente não é o mesmo que dormir. Para algumas pessoas é um processo simples de relaxamento natural e orientado. Para outras, o relaxamento aumenta a cada momento, fazendo-as sentir-se progressivamente mais confortáveis. Durante o transe, continuará a ter consciência, continuará a ouvir tudo o que eu digo, mas haverá mudanças. É um pouco como sonhar acordado. Poderá não ter uma recordação consciente a seguir. Tente apenas manter-se confortável enquanto segue as minhas instruções e prestar atenção à sua respiração. Também não importa se fecha os olhos agora ou mais tarde, uma vez que, se precisar de despertar, acordará a sentir-se completamente alerta. Por ora, pode simplesmente deixar-se levar. Escolheu ouvir este transe e, enquanto ouve as minhas palavras, pode deixar a sua respiração tornar-se mais profunda. Terá uma ligação mais profunda com a sua calma e confiança interiores e, dentro de uns momentos, vai acordar revigorado e restabelecido. Portanto, por agora, limite-se a prestar atenção à sua respiração, aos movimentos suaves que acontecem naturalmente, e ao deixar a sua atenção relaxar, pode deixar-se absorver pelos detalhes das suas sensações, que podem ir do fascínio pelas diferenças na sua consciência ao relaxamento profundo. Não tente fazer qualquer esforço para pensar ou parar. Os pensamentos surgem sozinhos e aqui surge também o transe. Limite-se a experienciar as suas percepções e sentimentos. Aprecie as alterações que se manifestarem e, enquanto descontrai, o seu inconsciente vai levá-lo para a profundidade de transe que é certa para si neste momento. Todos os transes podem ser diferentes. O seu inconsciente pode usar este transe para aumentar a sua confiança em todos os níveis do seu ser. E enquanto concentra a atenção na sua respiração neste momento, a minha voz irá acompanhá-lo. Neste ponto, deixe-se guiar sem esforço e observe a sua pulsação, o seu batimento cardíaco, enquanto se deixa absorver cada vez mais pela vida e pela energia do seu próprio corpo. Na sua mente, comece a fazer a contagem decrescente a partir do número 300. 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294. Isso mesmo, 293. Não se preocupe se começar a divagar. Se perder na contagem ou se esquecer da minha voz, comece onde parou e observe como não se apercebeu do momento em que se perdeu e começou a divagar, regressando por momentos antes de ficar mais abstraído. Desde que essa parte da sua mente esteja ativa, pode continuar a contar, e quando deixar de contar também não há problema. Não precisa de me ouvir de um modo consciente. O seu inconsciente vai reter tudo o que precisa de ouvir. Quero apenas que perceba em que parte do seu corpo sente mais conforto e que imagine essa sensação a espalhar-se por todo o seu corpo, desde o cimo da cabeça até às plantas dos pés.
Algumas pessoas gostam de relaxar durante as férias, num lugar quente e soalheiro aos seus maxilares, com o céu azul, a luz delicada liberta a tensão dos músculos das ondas e dos ombros e os sons relaxantes do mar. E com cada inspiração baixas um pouco mais, refrescante, até ter libertado toda a atenção. Tão calmante neste momento. Descobrirá que tem toda a confiança de que necessita para fazer quaisquer exames no futuro. Consegue observar as palavras. Observar que observa as palavras. Pode observar que observa e o seu corpo pode relaxar e a sua mente tornar-se muito sensível às minhas sugestões. O seu inconsciente pode pensar nas alterações que fará para lhe dar mais confiança sempre que tiver de fazer exames no futuro. Quando aprendem a andar de bicicleta, que a sua mente inconsciente procurasse agora lembrar-se de alturas, vacilou um pouco, às vezes sentiu realmente confiante para tentar novamente, e que aprendesse os códigos neuroquímicos das sensações realmente boas. Tudo isto faz parte do processo de aprendizagem, ativar cada vez mais essas boas sensações. Acabam por apanhar o jeito e por conseguir fazer ter sempre bicicleta sozinho, naturalmente mais confiança. Acabam por conseguir chegar onde querem. Vai lembrar-se que, independentemente do que esteja a acontecer à sua volta, é sempre livre para procurar a sua paz interior. Os padrões de pensamento e do comportamento antigos, baseados na falta de confiança, tinham uma função, tinham uma utilidade para si. Mas há outras formas de conseguir todas as coisas positivas que os seus velhos padrões o ajudavam a conseguir sem ter de os repetir no futuro. Quer que a parte criativa da sua mente gere novas formas de alcançar esses fatos positivos, sem ter de repetir os velhos padrões. Neste momento, pode ter consciência de quais são essas formas ou não, mas sabe que são possíveis. Quer que a sua mente inconsciente integre a partir de agora essas novas escolhas e padrões na sua forma de pensar e no seu comportamento, a uma velocidade não superior ao que é aceitável para si. E que imagine o quanto a sua vida seria melhor se fosse mais confiante no futuro. Os seus sinais emocionais têm uma função, fazem parte da sua inteligência. Envio-lhe mensagens e, à medida que as vai compreender de cada vez melhor, podem ser reajustados e permitir-lhe experienciar mais paz e satisfação à medida que aprende com a sabedoria dos seus próprios sentimentos. Estamos a instruir a sua mente inconsciente para substituir as formas de pensamento e de comportamento antigas, de modo a torná-lo mais seguro e confiante. E pode imaginar-se a sentir-se muito bem no fim dos exames e olhar para trás e notar que foram muito mais fáceis do que esperava, continuando a sentir-se confiante depois do exame, porque não vai ter dificuldade em lembrar-se de tudo o que precisa de saber. Imagine uma versão de si ligeiramente mais confiante, sentada ou de pé à sua frente. Agora imagine-se entrar na mente desse seu eu mais confiante. Veja pelos seus olhos, ouça com os seus ouvidos e sinta as sensações desse seu eu mais confiante. E repare que à sua frente está uma versão sua ainda mais confiante, sentada ou de pé, mas um pouco mais direita, com uma expressão de maior segurança no olhar, a emanar uma aura de maior autoconfiança. Entre na mente desse seu eu mais confiante, veja pelos seus olhos, ouça pelos seus ouvidos e repare que à sua frente está uma versão sua ainda mais confiante, com mais paixão, com mais poder, mais à vontade e mais conforto. E ao pensar nas situações em que precisa de mais confiança, imagine-se lá neste momento, com tudo a correr exatamente como deseja. Veja o que verá nessa situação, ouça o que ouvirá e sinta as boas sensações. Agora imagine-se a lidar com os desafios. Independentemente do que aconteça, está a lidar maravilhosamente com eles, num estado mental e físico totalmente produtivo. A sua mente vai concentrar-se naturalmente no que é positivo e vai ter mais recursos do que alguma vez teve. Note o quanto se sente bem de agora em diante, muito melhor, na verdade. E não importa se sente bem todos os dias ou não, porque as boas sensações
só vão surgir à velocidade certa para si. Mesmo agora, vê um belo aprender coisas que não sabia acerca de si próprio. A luz do sol é quente, no entanto, vai investir o tempo necessário para estudar um lago de águas calmas. Nas próximas horas, dias ou semanas, o cenário diz-lhe pode ter a agradável noção de que claramente que tudo vai correr bem, de ter adquirido um certo conhecimento. E os pássaros anseiam que talvez não tivesse a certeza de saber até aqui. Vê um grupo de pessoas sentadas confortavelmente na relva, sabe que sabe, a examinar os papéis e a ler em silêncio. Com este agradável conhecimento, constata que parecem absorvidas pelos tuas, concentradas no tema, basta fazer a si próprio as perguntas certas. A sua concentração é fleja. Reparem vários detalhes que outras pessoas têm acesso a todos os tipos de inspiração, informação, ideias e respostas às suas perguntas, de uma matéria que sempre lhe pareceu insondável. Talvez até já tenha algumas dessas respostas. Talvez a ideia que poderia não ter tido estava na sua mente antes, prosseguir por este caminho, e talvez poderá começar a fazer perguntas a si próprio que ainda não lhe foram feitas, a sentir-se curioso com a possibilidade de ser, estão as respostas, capaz de assimilar, memorizar e recordar muito mais relações que é possível até aqui, apenas a oportunidade certa para se manifestarem. Quando ouve as outras pessoas a falar na sala do exame, consegue ouvir enquanto lembrar-se de todas as informações necessárias para passar. Alguém diz o seu nome do outro lado da sala, e de imediato ficar agradavelmente surpreendido com a facilidade da sua atenção ali, com que as respostas sabe muito mais. Tanta facilidade faz. E sabe muito mais do que parece que, independentemente, e sabe muito mais do que sabe, consegue relaxar. E o dia parece-lhe tão agradável que lhe faz lembrar a resposta já lá estivesse. Outro lugar, à espera que ele realmente bem consigo. E se expandisse em lugar em que conseguia sentir e saber no seu em algo que exceda, que tem valor das suas expectativas, que é digno de sucesso, e respondesse à pergunta de forma perfeita e concisa. E ao entrar nesse tempo, consegue olhar para trás. Agora deixa a sua atenção flutuar para o futuro e lembrar-se de todas as coisas que aprendeu, de que já colheu os sucessos que deseja. Veja-se no futuro, tendo tido êxito no que queria e como queria. E se descobrir que tem vindo a falar consigo mesmo em termos negativos, saiba como só deseja o melhor para si próprio e que pode manter o desejo de mudar e de melhorar e dizê-lo a si próprio com um tom de voz construtivo, encorajador, usando palavras positivas e motivadoras. Porque você é capaz. Surpreenda-se. Confie em si. Torne-se mais confiante. Quando vir uma pergunta no exame, a resposta perfeita chegará à sua mente de forma suave, na altura certa, da forma certa. E pode olhar para o futuro com confiança, sentindo-se seguro, com a certeza de que dá sempre 100% de atenção a tudo o que aprende. Dá sempre o seu melhor. Lembrar-se do que aprendeu pode ser fácil se praticar frequentemente. E na sala do exame pode sentir-se relaxado e calmo, acedendo ao conhecimento que reside no seu interior. Ao fim de algum tempo, até pode parecer-lhe agradável. Sentir-se-á confiante e capaz, com a quantidade certa de energia e atenção. Está a sentir relaxamento e otimismo profundo na sala do exame. Agora, deixe a sua atenção divagar por mais um momento. Deixe que esses sentimentos de conforto lhe lembrem que para aprender e estudar de forma eficiente, precisa de o fazer regularmente, num lugar apropriado, talvez silencioso, revendo o que aprendeu primeiro e sabendo que está tudo lá. E saiba que esta preparação o ajudará a aceder a esse armazém de conhecimento, ao seu gênio interior, sempre que quiser ou precisar, bastante para isso relaxar e pensar nas alturas em que estudou a matéria e deixar a sua mente fixar-se de um modo fácil e confortável numa ou duas coisas que o ajudarão a responder à pergunta que tem em mente. O seu relaxamento, confiança e capacidade de recordar tudo o que precisa, quando precisa, estão a aprofundar-se mesmo neste estado de relaxamento. Sente-se bem e essa sensação agradável pode crescer e desenvolver-se ao longo dos dias, semanas e meses que se seguem. Todos sabemos que podemos sonhar acordados. Podemos dormir e podemos acordar.
Embora não saibamos conscientemente como acordamos, fazemo-lo. E pode acordar agora, enquanto eu faço a contagem decrescente, acordar revigorado e alerta, em contacto com a sua paz interior, pronto para expressar a energia no seu corpo e no seu eu novo, saudável e calmo. Desperte agora, calmo e confiante. 10, 9, 8, acordando gradualmente com um otimismo renovado. 7, 6, 5, 4, talvez queira espreguiçar-se e bocejar enquanto acorda. 3, 2, 1.